Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a corretiva programada e a preventiva. Fazer um versus aí, o que é mais interessante, o que é melhor, o que é pior, como que funciona, então bora lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e primeiramente eu quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco, é sempre muito bom contar com a sua presença e hoje nós vamos fazer uma comparação entre a manutenção corretiva programada e a manutenção preventiva. E por que a gente vai fazer essa comparação? Porque por incrível que pareça, essa ainda é uma dúvida super recorrente que a gente encontra quando a gente está fazendo consultoria, conversando com os nossos alunos. Muita gente confunde a parte de planejar uma corretiva e planejar uma preventiva. Por isso que hoje a gente vai fazer uma comparação, um versus aí entre essas duas partes para não ter mais nenhuma dúvida. Então, pessoal, quais os critérios que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar o tipo, o custo, o foco e o alvo de cada uma dessas duas. Tanto da corretiva programada quanto da manutenção preventiva, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Pelo tipo, a manutenção corretiva programada, ela ocorre depois da falha acontecer. Já a manutenção preventiva ocorre antes da falha. Então vamos lá. O que é a manutenção corretiva? A manutenção corretiva, ela tem como objetivo fazer a correção ou o reparo, né, o conserto. Por isso que a gente chama ela de corretiva, porque ela vai trabalhar na correção da falha. E como ela trabalha na correção da falha, isso significa que a falha já aconteceu, porque não tem como eu trabalhar para corrigir a falha se a falha ainda não aconteceu no meu equipamento. E quando a gente fala de falha, nós estamos falando do término da função do nosso item. Quando o nosso item ele para de performar como ele deveria, ele não consegue exercer mais a sua função, a gente diz que ele entra em falha. Então, por exemplo, um fio que precisa fazer a condução elétrica de corrente. Se esse fio se rompe, ele está em falha, porque ele já não consegue mais fazer essa condução. Se esse fio, por acaso, ele oxida, ele tem algum problema, e aí a condução dessa eletricidade, da corrente elétrica, também já não funciona tão bem como deveria, ele também está em falha. Então a gente vai ter que fazer a substituição desse fio, né, dessa fiação, por uma fiação nova, uma fiação melhor, ou reparar apenas o pedaço que está com problema. Mas isso é feito somente porque já existe ali uma falha. Por isso que a gente trabalha numa corretiva. E por que ela é programada? Porque muitas vezes a gente tem tempo para poder fazer algumas correções. Às vezes o nosso fio está comprometido, mas ele ainda está passando corrente, ainda está sendo utilizado. Ou então a gente descobre que aquela fiação está comprometida, mas o equipamento não está sendo usado naquele momento, vai ser usado só daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses. E aí a gente tem tempo para poder se programar para fazer essa troca de fiação. Ou seja, a gente consegue fazer uma corretiva programada. Já na manutenção preventiva, como o nome já fala, o objetivo é trabalhar na prevenção da falha. Prevenir que a falha ocorra. E eu vou, então, sempre trabalhar com prevenção. Logo, se eu estou trabalhando com prevenção, eu estou agindo pré a ocorrência da falha. Ou seja, eu estou agindo antes da falha acontecer. E o objetivo da manutenção preventiva é realmente evitar com que a falha aconteça, por isso que eu vou sempre trabalhar antes. Então, eu vou sempre fazer e tomar ações para evitar com que a falha ela ocorra no longo prazo. Por exemplo, se eu sei que alguma coisa vai parar de funcionar se tiver muito sujo, vai entupir, um filtro ali vai ficar entupido de sujeira e aí vai parar de funcionar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ação preventiva. De tanto em tanto tempo, eu vou lá e troco esse filtro para evitar que ele fique extremamente sujo e isso cause uma falha. Então eu vou lá, faço a troca desse filtro, coloco um filtro novo e dessa forma eu evito que a falha aconteça. Ou seja, eu estou agindo preventivamente, eu estou agindo antes da ocorrência da falha. O próximo tópico aqui é custo. Na corretiva programada, o custo é imprevisível. Já na manutenção preventiva, o custo ele é previsível. Na manutenção corretiva programada, ele é imprevisível por quê? Porque uma vez que a falha ocorre, a gente não sabe o quanto isso vai demandar de custo, ou de investimento, ou de gasto, ou de despesa. Então vamos supor que acontece um problema e uma máquina parou de funcionar durante 1 hora num processo de produção de envase de uma bebida, por exemplo. Se a máquina ficar parada durante 1 hora, talvez você tinha uma produção de 50, 60 mil reais por hora de produto. Então, se ficou parado 1 hora, significa que só ali naquela parada
você já teve 50, 60 mil reais de prejuízo de produção. E quanto tempo essa máquina vai ficar parada? Ninguém sabe. Só quem sabe é a falha que vai acontecer. A falha, ela vai se tornar o nosso mestre, ou seja, nós vamos nos tornar reféns da falha. Nós vamos nos tornar escravos da falha. Uma vez a falha acontecendo, a gente não consegue ter mais nenhuma autonomia, nenhuma autoridade sobre a falha, a não ser consertá-la. Custe o que custar, doa a quem doer. E como ele é imprevisível, muitas vezes uma falha pode ser uma coisa banal e consertada rapidamente, e às vezes uma falha ela pode causar um grande desastre na minha planta industrial, pode ser no equipamento do agronegócio que me impede de fazer uma colheita, pode ser um desvio de função, de uma funcionalidade de um equipamento que atrapalha todo um processo industrial do ramo alimentício, e isso pode causar vários problemas, inclusive com a Anvisa, os padrões de qualidade, na indústria de medicamento, indústria de químico, indústria de petróleo, lugares onde a gente às vezes tem a indústria de transformação, em fundição, às vezes um forno pode ultrapassar uma determinada medida, pode arrebentar, isso tudo pode causar até problemas de saúde e segurança do trabalho, podem gerar multas, pode gerar problemas de segurança ambiental, problemas socioeconômicos. Então, depois que a falha acontece, ninguém sabe o que vai acontecer, qual vai ser o custo, qual que vai ser a despesa, porque a gente não tem como prever a falha, o que ela vai acontecer, por isso que o custo da corretiva programada é imprevisível. Já a manutenção preventiva, ela é previsível. Por quê? Porque eu sei exatamente quanto tempo eu preciso para alocar um técnico para pegar um determinado tipo de filtro, para fazer a troca de filtro e deixar a máquina parada durante 10 minutos para fazer essa troca de filtro. E isso eu já sei com muita antecedência. Às vezes as manutenções preventivas podem ser programadas com meses de antecedência. E aí, com meses de antecedência, eu já sei o quanto eu vou gastar e aí eu consigo fazer um orçamento extremamente previsível. E essa é uma baita vantagem. Outro ponto, outro critério é o foco. A gente pode ter a corretiva, o foco é na correção, e a preventiva, como a gente já viu, o foco é na prevenção. Então a gente vai trabalhar no reparo, na correção, no conserto, e no outro lado a gente vai trabalhar na prevenção. Como que a gente vai prevenir? Fazendo manutenções antes da falha acontecer. E essas manutenções podem ser baseadas no tempo ou na condição do nosso item. E o alvo? Na corretiva programada, o alvo é recuperar a função do nosso item. Já na manutenção preventiva, o foco, o alvo é manter a função. Então, na corretiva, como já teve uma falha, o nosso foco é recuperar a usabilidade, a funcionalidade, a disponibilidade, a qualidade, a performance do nosso item que teve um problema, que teve uma falha e precisa ser consertado. Então, o nosso foco vai ser em tentar recuperar aquilo que já foi perdido. Então, o foco é na reparação, na correção para recuperar a função do meu item. Já na manutenção preventiva, o meu foco vai ser em manter a função do item. Não vai ser em reparar, não vai ser em restabelecer a função do item, em recuperar a sua função, mas sim manter com que aquele item ele continue funcionando sem ter interrupção, sem ter falha, sem ter problemas, continue desempenhando em alto nível de serviço. Então, olha só o quanto é diferente essas duas, Mas por que tem tanta gente que confunde? Porque, no geral, o que tem em comum entre elas é que ambas são planejadas. E tem muita gente que acha que ocorreu uma falha, mas eu estou fazendo então dá tempo de me planejar, ir lá, fazer a troca, fazer um reparo. As pessoas acham que isso é uma preventiva, mas na verdade não é. Quando já aconteceu uma falha, a gente está falando então de uma manutenção corretiva. Se a gente tem tempo para programar, é uma corretiva programada. Se a gente não tem tempo para programar, então é uma corretiva emergencial, é uma corretiva não programada. E a manutenção preventiva é um outro tipo de mindset, outra forma que a gente vai pensar. A gente vai pensar em trabalhar antes da falha acontecer, a gente vai trabalhar com orçamento previsível, a gente vai trabalhar pensando em prevenção e com foco em manter a função do nosso equipamento, do nosso item que a gente está analisando. Então, por mais que as duas sejam planejadas, por mais que as duas vão às vezes trabalhar com troca, as duas vão trabalhar com reparo, as duas vão trabalhar talvez com limpeza, com reposição, talvez a atividade seja muito parecida, tanto da corretiva programada quanto da preventiva. As duas podem ter atividades muito semelhantes, porém, a corretiva já aconteceu a falha e a preventiva é antes de acontecer a falha. Então a gente deixa aqui esse gráfico para você, onde tem toda a comparação dos tópicos da corretiva programada e da manutenção preventiva,
para que você nunca mais tenha dúvida e nunca mais se confunda entre uma das duas. E claro, se você quer continuar a sua transformação profissional, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links para você conhecer melhor os nossos cursos. Nós temos falando sobre planejamento de preventiva, preditiva, corretiva programada, a gente tem o curso de PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, e também o curso de RCM baseado na NBR 5462, o RCM é a manutenção centrada na confiabilidade. 2 ótimas formações para você se tornar aí um especialista nessa área de planejamento de manutenção. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça, claro, de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E agora eu vejo você no próximo vídeo.